Tu aí, tu que é trabalhador, tu que gasta horas da tua vida por trocados. É o que a gente faz. A gente trabalha para converter isso em dinheiro, para a gente poder nos sustentar. E aí imagina que tu recebe uma promessa de um trabalho farto em um local que é muito visado para o turismo. E aí, ok, tu vai lá. Só que tu acaba devendo a viagem, tu acaba tendo que comprar do próprio patrão a comida para comer, tu acaba devendo praticamente toda a tua vida. Tu trabalha para poder trabalhar mais, para poder trabalhar mais. Essa foi a nossa revelação da semana. Trabalho escravo em pleno século XXI. Em 13 de maio de 1888 foi quando se instaurou a Lei Áurea. A Lei Áurea ela extinguia a escravidão no Brasil. Mas aí, gurizada, eu digo para vocês, a escravidão nunca terminou. A escravidão ela passou de um nível para outro. Nós conseguimos analisar a escravidão de várias formas. A gente consegue analisar a escravidão num contexto mais calmo, que seria a gente trabalhar bastante, mas mesmo assim a gente trabalha, eu e você provavelmente, trabalhamos em locais onde a gente tem direitos, a gente tem benefícios ou não, mas a gente trabalha, não é? E muita empresa, muito lugar aí, patrões, até mesmo o pessoal que é autônomo consegue trabalhar e consegue sustentar. Mas teve gente que não. E não é só esse pessoal agora. Não, isso vem há muitos anos já. Pode ter certeza que isso é um caso entre dezenas ou até milhares. Isso vai se revelar, eles vão conseguir descobrir cada vez mais esses trambiques aí da escravidão do século XXI. O racismo estrutural, ele impregna na sociedade brasileira há muito tempo. Ele transforma a prática expressa, a prática explícita da escravidão em um contexto mais ao fundo, em um contexto mais enraizado. Desde uma brincadeira simples, aonde a gente fala é coisa de preto ou é coisa de negro, até realmente um insulto para aquela pessoa. Já vivenciei muita coisa assim da minha família, mas com certeza tu aí já consta muito mais na tua mente do que tu também já viveu. Então, você sabe que realmente está impregnado. E é isso que a gente tem que lutar. A gente tem que entender o racismo, a gente tem que entender o que foi a escravidão. Né? Muito se fala em questões, por exemplo, como a escravidão dos hebreus, né? Que a gente não vai tomar muito a fundo aqui, mas os negros foram o povo mais escravizado do mundo. O Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão. Ele é um país muito atrasado, nós somos um país muito atrasado. A monarquia ficou por aqui, muita coisa foi se empurrando para debaixo do tapete, e isso foi uma coisa. Isso foi uma coisa que foi se empurrando, aonde a gente tinha o maior comércio do país, era a escravidão. A gente não era o comércio de Coca-Cola, não era o comércio de tráfico de drogas, não, era a escravidão. Tu comercializava pessoas, exatamente isso. E hoje a gente acha um absurdo, só que a gente não pensa nisso. A gente, quando eu digo, você, se a gente não pensava nisso, a gente vai ter que parar e a gente vai ter que estudar. Porque o racismo, ele já quebra uma barreira. A escravidão foi o maior ato de atrocidade que alguém poderia cometer. A gente teve, com certeza, o Holocausto, que também rompeu essa barreira. Então, sempre quando se rompe essa barreira da liberdade, essa é a barreira extrema. Quando tu
dilacera o corpo de uma pessoa quando você se adona da liberdade daquela pessoa, toma para si e comercializa aquela pessoa. Não é? A escravidão no Brasil foi, para nós aqui, o maior acontecimento. Né? Posterior, a gente tem o Holocausto. Claro, o Holocausto foi fora do Brasil, mas vamos trazer a escravidão para essa causa, e a gente tem que entender. A escravidão foi um sistema comercial, foi um sistema de exploração do ser humano. Então foi o extremo, esse é o extremo. Esse exatamente é o extremo do que a gurizada chama de liberdade individual do ser humano. Então a gente tem que entender isso. O excelentíssimo senhor vereador aí, né, ele proferiu, né, esses insultos, e ele estava realmente falando isso do fundo do coração dele. Isso aí eu posso, todo mundo que vê esse vídeo pode garantir, é do fundo do coração dele mesmo, é o que ele pensa, é o que ele quer pensar. Então, realmente, ele é um racista, ele é um xenofóbico. Agora o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Ele faz levantamentos ali como se tivesse que pagar um hotel 5 estrelas para um pessoal viver aqui, porque é tão difícil assim tu entender que o teu funcionário tá aí para tu lucrar, tu vai lucrar muito mais do que o teu funcionário. O capitalista lucra muito mais do que o funcionário, do que o empregado, o proletariado. Então assim, são insultos evidentes, são insultos explícitos, e aí a gente tem que pedir desculpa. Para tu que é gaúcho, para tu que é gaúcha, para principalmente tu que vive na serra, isso realmente não é uma ideologia de nós aqui do sul. Então a gente tem que pedir desculpa para o povo baiano, principalmente para o povo baiano, e a gente tem que pedir desculpa realmente para os antepassados de todo mundo que sofreu com a escravidão, e que isso impregnou hoje em todo mundo. Então a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que sempre limpar nossa cabeça, a gente tem que sempre pensar o que é ser humano, não é? A gente tem que limpar nossa mente dessas porcariadas e entender de uma vez por todas que existe um país inteiro que a gente tem que lutar por uma coisa melhor. E a gente não tem que ficar dando atenção à raça, à cor, a sexo, a opções, a gêneros. Não. Todo mundo é um esqueleto. É o mesmo esqueleto. Todo mundo é feito de carbono e a poeira das estrelas. Então, assim, o racismo estrutural ele existe. A Lei Áurea ela foi instaurada e o racismo continuou. A escravidão continuou. Como é que a gente faz para tirar isso que está impregnado? Nós temos que ler, nós temos que estudar sobre a escravidão. A gente tem que ter uma empatia de sentir na pele, o que a gente nunca vai conseguir sentir, obviamente, mas tente se colocar no lugar do outro e ver exatamente o que ele está sentindo.
Principalmente no último caso agora. Tenta se colocar na pele desses caras aí que estavam sendo tratados como escravo dessas vinícolas. E aí tu, que é trabalhador, tu que ganha teus direitos, tu que tem o teu vale-transporte, teu vale-refeição, recebe no dia, você já sofreu com algum tipo de coisa que pode ter um resquício do que eles passaram, como atraso em salários. Provavelmente você já passou por alguma vez isso na vida. Agora tu imagina tu não receber salário. Tu imagina tu ter essa promessa e fazer isso a vida toda. E tu levantar de manhã para trabalhar de graça, para poder receber um vale, para comprar uma coisa no mercado do próprio patrão. O racismo estrutural. Leia sobre o racismo estrutural. Leia sobre a escravidão, para você entender todo esse contexto do Brasil. E aí você vai ter clareza de muitas coisas. Do contexto social, do contexto político, do contexto de segurança pública. Tudo isso vai ficar evidente. Leia sobre a porcentagem de negros nas universidades. Você leia sobre a porcentagem de negros onde a renda é maior, né? Quais os negros mais ricos do Brasil. Você vai ver que o número é disparadamente menor do que o branco. Leia, procure se informar. É isso aí, gurizada. Vamos lá. Dá uma curtida no canal, né? Se inscreve se puder. E sempre vamos aprender junto. Nós temos que aprender junto, né? Eu sou o Augusto Gonzaga. Nós temos aí nas internas aí o David Lael. E vamos juntos aí tentar entender essa política, falar de política, porque a política é fundamental para entender o social, para entender o econômico, para entender a história. Né? Um indivíduo, um povo, ou uma comunidade que não sabe o seu passado, ele tende a repeti-la. E não vamos deixar repetir. Abraço. Eu quero ver